A numerologia secreta dos patriarcas, o antigo código bíblico que você não queria descobrir. Imagine abrir um livro antigo e perceber que, escondido entre as palavras, há um código secreto. Não um código qualquer, mas um padrão matemático que atravessa os séculos, oculto à primeira vista, mas presente em cada página. Agora, e se eu te dissesse que esse código pode estar na Bíblia? Os números sempre tiveram um papel especial nos textos sagrados. O 7 simboliza perfeição, o 40 aparece em momentos de provação, e o 12 é o número das tribos de Israel e dos apóstolos. Mas há algo ainda mais intrigante. As idades dos patriarcas bíblicos. Adão teria vivido 930 anos. Matusalém, incríveis 969. Noé, 950 anos. São números impressionantes, mas será que são apenas registros históricos ou há um significado oculto por trás deles? Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Se analisarmos mais de perto, perceberemos que esses números não foram escolhidos ao acaso. Há uma simetria estranha, quase como um padrão matemático escondido no tempo. Alguns estudiosos acreditam que essas idades formam um enigma que atravessa as gerações, um código que pode revelar segredos sobre o passado da humanidade. Mas para entender isso, precisamos olhar com mais atenção para os patriarcas e suas histórias. Desde os primórdios da civilização, diversas culturas falam de figuras antigas que viveram vidas incrivelmente longas. No Egito, os deuses reinavam por centenas de anos. Na Mesopotâmia, reis lendários eram descritos com idades absurdamente altas. E na Bíblia, os patriarcas parecem seguir essa mesma lógica. Mas por quê? Se pensarmos bem, o tempo na Bíblia nem sempre segue as regras que conhecemos hoje. Algumas teorias sugerem que esses números não devem ser lidos literalmente, mas sim como códigos que escondem significados espirituais ou históricos. Por exemplo, algumas tradições rabínicas sugerem que esses números podem representar ciclos cósmicos, enquanto pesquisadores modernos tentam encontrar relações entre as idades dos patriarcas e grandes eventos da antiguidade. Mas talvez a chave para esse enigma esteja nos próprios números. Porque justamente Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, teria vivido 969 anos? E por que sua morte ocorre no mesmo ano do dilúvio? Coincidência ou um aviso codificado? Os números podem conter mensagens que apenas os iniciados conseguiriam interpretar. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Se há um número que se repete insistentemente na Bíblia, esse número é o 7. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. 7 foram os dias da marcha em torno de Jericó, antes de suas muralhas caírem. 7 são os selos do Apocalipse. O 7 está por toda parte. Mas e se ele também estiver escondido nas idades dos patriarcas? Vamos pegar um exemplo. Matusalém viveu 969 anos. Se somarmos os dígitos 9 plus 6 plus 9, o resultado é 24. E se somarmos 2 plus 4, chegamos ao número 6, o número da imperfeição humana, que antecede o 7, o número da perfeição divina. Agora, olhe para Lameque, pai de Noé. Ele viveu 777 anos. 3 setes, um número que remete à plenitude. Coincidência? O curioso é que Noé, o patriarca que sobreviveu ao dilúvio, tem uma conexão com o número 7 que vai além de sua genealogia. Deus ordenou que ele levasse 7 pares de animais puros para a arca. A chuva durou 40 dias e 40 noites, múltiplos de 7. E quando a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, no 7º mês. Esses padrões numéricos são meros detalhes, ou indícios de um código maior. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Mas há outro número que aparece em momentos cruciais.
e parece indicar ciclos de transformação. O 40. E ele pode ser a chave para decifrar o mistério do tempo bíblico. Por que os primeiros humanos da Bíblia viviam séculos, enquanto depois da grande destruição, os anos de vida começaram a diminuir drasticamente? Será que esses números representam algo além do tempo biológico? Algumas teorias sugerem que os anos de vida dos patriarcas não devem ser interpretados literalmente, mas sim como medidas simbólicas de influência ou espiritualidade. Quanto maior a idade, maior a conexão com o divino. Adão, como o primeiro homem, vive 930 anos, quase um milênio. E depois, à medida que o pecado se espalha pelo mundo, as idades vão caindo. Mas então surge um número que muda tudo. 120. Em Gênesis 6:3, Deus decreta que o homem não viverá mais do que 120 anos. A partir desse ponto, as vidas humanas começam a se tornar mais curtas, até que Moisés, o grande libertador, morre justamente aos 120 anos. Esse limite teria sido uma regra imposta por Deus ou apenas um reflexo das mudanças naturais da humanidade? O que é mais intrigante é que esse número não aparece apenas na Bíblia. Em várias culturas antigas, encontramos referências ao ciclo de 120 anos como um período de renovação e transformação. Os antigos chineses tinham ciclos de 60 anos dobrados para 120. Os sumérios também mencionam reinados que, quando ajustados, se aproximam desse número. Mas se a Bíblia nos dá essa pista, será que ela também esconde um padrão ainda maior? Um ciclo oculto que conecta a criação, a destruição e a redenção da humanidade? E se tudo isso estiver ligado ao dilúvio? E a ideia de um tempo que foi redefinido por Deus? Matusalém. Um nome que atravessou milênios e se tornou sinônimo de longevidade. Mas e se eu te dissesse que os 969 anos atribuídos a ele não foram escolhidos ao acaso? E se sua idade for, na verdade, uma mensagem cifrada dentro da própria Bíblia? Vamos analisar um fato curioso. De acordo com a cronologia bíblica, Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Agora pare e pense. O homem mais longevo da Bíblia, que viveu quase um milênio, morre exatamente no ano em que Deus decide recomeçar a humanidade. Isso parece coincidência para você? O nome Matusalém tem um significado intrigante. Alguns estudiosos sugerem que pode ser traduzido como "quando ele morrer virá" ou "sua morte trará". Se isso for verdade, a própria vida de Matusalém já era um aviso. Sua morte seria o gatilho para um evento catastrófico. E se formos além, há outro detalhe impressionante. Quando somamos os dígitos de sua idade, 9 + 6 = 9, obtemos 24. E 2 + 4 nos leva ao número 6, um número que, na tradição bíblica, simboliza a humanidade imperfeita. Matusalém teria sido o último pilar sustentando um mundo corrompido. E quando ele se foi, o juízo caiu sobre a terra. Mas será que essa história termina aqui? Ou o próprio dilúvio esconde outro enigma numérico? Antes do dilúvio, algo estranho acontece. Deus decreta que o homem não viverá mais que 120 anos. Mas por quê? Será que esse número representa um limite biológico, um castigo divino ou uma pista sobre ciclos ocultos no tempo? Vamos continuar. Mas antes percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Curiosamente, depois do dilúvio, a longevidade humana começa a diminuir de forma drástica. Antes, os patriarcas viviam por séculos. Depois, a Idade Média se reduz para algo muito mais próximo do que conhecemos hoje. Moisés, um dos últimos grandes líderes bíblicos, morre justamente aos 120 anos. Isso significa que essa profecia não era apenas uma regra geral, mas um marco simbólico? Mas o que exatamente teria acontecido para que Deus decretasse esse limite? O que havia de tão errado na humanidade pré-diluviana? Para entender isso, precisamos voltar para um evento que mudou tudo.
o dilúvio e o mistério por trás das idades envolvidas nessa história. O dilúvio foi mais do que uma grande inundação. Foi um reinício, um reset cósmico. Mas será que a destruição veio sem aviso? Ou será que os números escondidos na linhagem dos patriarcas já estavam prevendo esse evento? Vamos recapitular. Matusalém morre no mesmo ano do dilúvio. Noé tem 600 anos quando as águas começam a cair. E o próprio Deus estabelece um prazo de 120 anos antes do evento acontecer. São números isolados? Ou um código matemático que indicava o fim de uma era? O 600 de Noé é interessante porque, na numerologia bíblica, o 6 representa a imperfeição humana, enquanto o 100 pode simbolizar um ciclo completo. Noé, então, representa um ponto de transição entre o mundo antigo e o novo mundo pós-diluviano. E há outro detalhe curioso. Após o dilúvio, Noé vive mais 350 anos, totalizando 950. Isso significa que sua vida também carrega um padrão. O que esses números estão nos dizendo sobre a relação entre o tempo, o destino humano e a vontade divina? Para descobrir a resposta, precisamos olhar para um número que sempre esteve presente nos momentos de provação e transformação: o 40. E ele pode ser a chave para entender os padrões ocultos dentro da Bíblia. 40 como número de transformação e provações bíblicas. Se há um número que aparece nos momentos de transição da Bíblia, esse número é o 40. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés passou 40 anos no deserto. Jesus jejuou por 40 dias, antes de iniciar seu ministério. Mas por que esse número se repete tantas vezes? Mas a pergunta que fica é: por que esse número foi escolhido repetidamente por Deus? O que há de especial nele? E será que ele está conectado a outros números-chave na história bíblica? Se analisarmos as linhagens de Sete e Caim, podemos descobrir ainda mais pistas sobre um possível padrão oculto que separa aqueles que foram abençoados daqueles que foram amaldiçoados. Desde o início da humanidade, a história bíblica se divide em duas grandes linhagens: os descendentes de Sete, que seguem os caminhos de Deus, e os de Caim, marcados pelo pecado e pela destruição. Mas e se os números escondidos nessas genealogias revelassem muito mais do que apenas uma descendência? Caim, após matar Abel, é amaldiçoado e sua linhagem parece seguir um padrão estranho de queda moral e decadência. Já a linhagem de Sete, da qual Noé descende, é marcada por números impressionantes de longevidade. Se analisarmos as idades de seus descendentes, podemos perceber um ciclo oculto. Enquanto os patriarcas da linhagem de Sete vivem por séculos, os números dentro da descendência de Caim parecem desaparecer, como se sua genealogia estivesse sendo apagada do grande plano divino. Outro detalhe curioso é que Lameque, um descendente de Caim, é o único da linhagem a ter sua idade registrada: 77 anos. Em contraste, Lameque da linhagem de Sete vive 777 anos. Coincidência ou um sinal de que há um padrão matemático dentro da Bíblia que aponta para destinos opostos? E há algo ainda mais intrigante. Se os números da genealogia podem revelar padrões ocultos sobre o destino dos povos, será que essa mesma lógica pode ser aplicada aos eventos proféticos da Bíblia? A Bíblia não apenas narra eventos históricos, mas também antecipa acontecimentos futuros. E, curiosamente, muitas dessas profecias estão ligadas a números específicos. Poderia existir um código matemático que conecta os patriarcas do Gênesis às visões proféticas do Apocalipse? Veja o caso do número 70. Na profecia de Daniel, 70 semanas são decretadas para a redenção de Israel. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E quando olhamos para as genealogias do Antigo Testamento, percebemos que Noé teve seu primeiro filho aos 500 anos. E 100 anos depois veio o dilúvio, totalizando 600 anos, um múltiplo de 70. Mas o que acontece quando cruzamos esses números com os tempos de reinado dos reis bíblicos, com as eras descritas por Daniel,
Ou mesmo com a cronologia dos patriarcas? Será que há um ciclo oculto que se repete ao longo da história? E há um nome que parece estar no centro de tudo isso: Jesus. Seu nascimento, sua morte e até mesmo seus milagres parecem seguir uma lógica numérica que conecta o passado ao futuro. Mas por que isso acontece? Se há alguém cuja vida parece estar alinhada com os padrões numéricos da Bíblia, essa pessoa é Jesus Cristo. Desde seu nascimento até sua ressurreição, sua história está envolta em números que já apareciam na época dos patriarcas. Comecemos pelo número 12. Havia 12 tribos de Israel, e Jesus escolheu 12 apóstolos. Esse número representa a autoridade e governo divino, o que nos leva a uma pergunta. Jesus estaria restaurando algo perdido desde os tempos antigos? E o número 40, que já vimos antes? Ele passa 40 dias no deserto, resistindo às tentações, exatamente como Moisés passou 40 anos guiando Israel. É como se houvesse um ciclo de provação que se repete ao longo da história. Agora, aqui está algo ainda mais intrigante. A genealogia de Jesus, descrita no Evangelho de Mateus, é organizada em 3 grupos de 14 gerações. E 14 é o dobro de 7, o número da perfeição. Teria isso sido apenas uma estrutura literária ou uma revelação matemática oculta dentro do próprio texto sagrado? Diante de tudo isso surge a grande pergunta: esses números na Bíblia são apenas simbolismo? Ou fazem parte de um código matemático divino? Teria Deus deixado pistas numéricas escondidas para aqueles que soubessem onde procurar? Ao longo da história, estudiosos e místicos tentaram decifrar esses padrões. Desde a cabala judaica até a matemática oculta nos textos bíblicos, muitos acreditam que existe um código secreto que revela eventos futuros. Outros argumentam que os números são apenas metáforas, criadas para ensinar verdades espirituais. Mas o fato é que os padrões estão lá. As idades dos patriarcas, os ciclos proféticos, os números ligados a Jesus. Tudo parece seguir uma lógica que atravessa os séculos. E isso nos leva a um último questionamento. Se há um código na Bíblia, ele já foi completamente decifrado? Ou ainda há segredos esperando para serem descobertos? Talvez a resposta esteja nos números que ainda não conseguimos entender. Afinal, se há algo que a história nos ensina, é que os maiores segredos da humanidade sempre estiveram escondidos à vista de todos. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.